Vamos ler, reler, meditar, deixar entrar no nosso coração. Salmo 125:1 diz assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. E muitas vezes eu li esse texto e eu falava, nossa, né, seremos firmes, não seremos abalados. E a relação aqui com o Monte Sião é porque o Monte Sião era como uma fortaleza, guardada por um muro bem estruturado, né? Tinham vales íngremes que impediam dele ser invadido. E monte é uma coisa firme, né? Monte é uma coisa de fato inabalável. Mas é que o Espírito Santo me chamou a atenção é que será assim aqueles que confiam. E isso trouxe uma reflexão para mim que eu queria propor aqui para vocês. Você é um dos que confiam em Deus hoje? E o que é confiar? Confiar é ter fé. Mas confiar é sentir-se seguro, é estar despreocupado. E aí eu falei, ô Senhor, quero confiar mais. Preciso confiar mais. Porque nem sempre a gente, às vezes, sente seguro ou despreocupado. E aqui diz que para ser firme como um monte, a gente precisa confiar no Senhor. Então, eu quero confiar mais. E aí, a partir dessa meditação, eu trouxe aqui 2 pontos, né? Pensando até numa relação humana, que o Senhor me levou a pensar em algumas situações. Para confiarmos, a gente precisa conhecer. Não é verdade? Como que eu vou confiar em quem eu não conheço? Não sei como ele é, não sei o que ele disse, não sei como ele faz. Então, para eu confiar, eu preciso conhecer, e não vai ser diferente com Deus. O pastor Euclides trouxe para a gente, que para a gente conhecer mais, né, pela revelação do Espírito Santo, a gente tem que ler, meditar na palavra, orar, louvar, para que aquela verdade venha para a nossa vida. E trazendo um exemplo aqui da relação humana, eu pensei, quando um filho está na beirada de uma piscina e o pai está dentro da piscina. E o pai fala, pode vir, eu te seguro. E a criança vai. Ela vai porque ela confia no pai, porque ela sabe que o pai é forte, que o pai pode segurá-la. Mesmo que tenha uma distância entre a beirada e o pai que está lá dentro. De repente, no começo, ela vai querer sentar, porque depende dela, né, a disposição para ir. Então, sentado fica mais perto do braço. Não tem criança que, às vezes, o pai tem que levar o braço aqui, ó, quase perto, para que ela consiga se jogar. Mas o fato é que, conhecendo o pai, sabendo, se ela, inclusive, já teve uma experiência, se ela já pulou um dia, no outro dia, ela sabe que ele vai segurar. Então, ela se joga. Não importa essa distância, não importa se a piscina é funda, ela não está preocupada. Ela não vai entrar na piscina. Ela não vai afundar na piscina. Não importa também se ela não sabe nadar. Ela não precisa. Ela tem um pai que está ali segurando. E o Espírito Santo falou muito forte isso comigo. Que para a gente confiar, a gente precisa conhecer. Amém? Glória a Deus. E aí a minha pergunta, o que você já conhece hoje de Deus? A sua intimidade com Ele permite que você se jogue nos braços dele, se fosse numa piscina? Ou você ia sentar na beiradinha, você ia querer ver se a água está gelada, você ia perguntar se dá pé, porque vai que falha, né? Vai que ele não segura. Se der pé, eu estou confiando na minha capacidade. Eu não preciso me arriscar tanto. E a partir disso é que vem o segundo ponto, que é a nossa confiança
não pode depender das circunstâncias, das situações ou da minha capacidade. Porque senão vai ser difícil eu ficar seguro e despreocupado, porque somos falhos, somos fracos. Precisamos da salvação do Senhor. Amém? João 16:33, vamos lá comigo. Diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, isso Jesus estava falando, né? Vocês tenham paz. No mundo, vocês vão, talvez, sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, por Jesus. Podemos, sim, passar situações. E aí, novamente, o Espírito Santo me trouxe um exemplo da relação de pai com filho. Pensem comigo quando a gente leva uma criança para tomar injeção ou vacina. Os pequenininhos aí gostam de tomar injeção? Não, Elias. E aí, Gi? Não. E a vacina? Só uma picadinha? Não. Não. Mas, quando a criança precisa passar por essa situação de dor, de desconforto, o pai e a mãe estando junto, traz segurança, traz proteção. E eu ouso dizer que nenhuma criança pensa assim: nossa, meu pai não me ama, porque ele está me levando lá para o sofrimento, está me levando para tomar uma injeção. Não. Ele sabe que o pai está lá e dá segurança. Essa semana a gente passou por isso. É lógico que eu não pude pegar no colo, né? Então, meu consolo, minha segurança foi ficar ao lado. Eu brinquei com a enfermeira: olha, eu posso te apoiar aqui da porta, não posso segurar mais, né? Porque o João foi tomar vacina, mas a gente acaba sendo um porto seguro ali, traz uma segurança. E a gente, como pai, se alegra, né? De trazer esse consolo. Então, esse é o ponto. Mesmo numa situação adversa, a nossa confiança não pode ser transitória, não pode ser condicional, né? Porque Deus está conosco em todo o tempo, em toda a situação. Amém? E aí, como eu disse, que para confiar a gente precisa conhecer, e parece que é algo tão simples, né? Ah, eu confio em Deus. Essa semana eu tive uma experiência bem forte. Eu estou fazendo um curso de quarta-feira no trabalho, das 9 às 11h30, mais ou menos. É um tempo grande, né, na nossa agenda. E teve uma atividade lá que era em dupla. Então, a gente, pelo Zoom, eles montavam as salas e a gente ia em dupla. E eu caí com uma pessoa que trabalha lá, né, mas eu não tenho muita afinidade. E a gente está aprendendo várias coisas de gestão, uma delas é a escuta ativa, então era só para a gente escutar, não podia falar. Então, a pessoa tinha 2 minutos para falar, depois invertia, a outra pessoa tinha 2 minutos para falar. E o desafio era falar, né, na verdade, a pauta era para falar sobre uma superação que você teve. E o meu entendimento era uma superação do trabalho. Né? De repente, um funcionário mais difícil de lidar, um desafio de uma entrega num tempo menor, eu fiquei pensando isso. Mas essa colega de trabalho trouxe uma situação da vida dela. E ali, sem muita intimidade que eu tenho, mas ela colocou para mim que estava sendo ainda uma grande superação a perda da mãe. E, com lágrimas nos olhos, ela me disse assim: sabe, Elaine, eu sofri por muitos anos, porque eu não acreditava que nem Deus podia me ajudar. Se ela não acreditava que Deus podia lhe ajudar, logo, ela não pediu para Deus ajudar. Logo, ela não pôde confiar que Deus podia ajudar. Mas eu só pude ouvir, irmãos. E naquela hora eu fiquei ouvindo. E ela disse:
por muitos e muitos anos, porque faz mais de 12, eu acho, que isso aconteceu. Eu acho que foi isso que ela falou. Porque na hora que ela falou, meu mundo já meio que deu uma estabilizada, porque eu queria falar, e aí tem coisa que essa escuta ativa ficou prejudicada. E eu lembro mais ou menos que eu acho que eram uns 12 anos. E ela disse que agora, em alguns momentos, ela consegue perceber que ela pode ter algum sentimento bom, porque ela tem família, tem marido, tem filho, enfim, né? Mas que por muito tempo essa dor ficou. E aí aquilo tocou muito forte, porque se eu não confio, se eu não creio, eu não vou pedir ajuda, né? Eu não vou me entregar para essa pessoa, eu não vou confiar, porque... E eu acho que muito dali, e assim, ela não é cristã, pelo menos praticante não, ela foi bem genuína de falar que ela não acreditou em Deus, porque eu acho que para todo mundo, né, Deus é uma referência de poder, mas ela não tinha intimidade. Então ela ouviu dizer que Deus, de repente, podia ajudar, mas a dor era tão grande, a situação era tão difícil, que ela disse, nem Deus, não dá, não dá. Isso é a sentença para a minha vida, né? E ela ficou com essa sentença por um longo tempo. E aí eu pensei isso, quando a gente confia, é porque a gente sabe que a pessoa, né, no caso aqui Deus, a gente falando, tem a capacidade para fazer. Você não vai pedir para uma criança pequena carregar essa caixa. Você sabe que ela não tem essa capacidade. Então, a questão da confiança não ser transitória, não ser condicional, e às vezes, sem pensar, a gente vive isso ou crê nisso, é a intimidade para que a gente saiba o tamanho do nosso Deus. Para que a gente saiba que Ele é maior do que qualquer situação, do que qualquer sentimento, do que qualquer aflição, do que qualquer dor, do que qualquer desespero. Amém? Em Isaías 31:1, depois a Tati passa para a gente os textos, né, para a gente poder meditar, mas eu achei interessante a gente falar também. Isaías 31:1 diz assim: ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no Santo Deus de Israel, não pedem ajuda ao Senhor. Se você não confia, você não vai pedir ajuda, você não vai se lançar, você não vai estar dependente, estar seguro, estar despreocupado, como diz aqui as definições de confiança. A gente só pede ajuda para quem a gente confia, né? Mas nós podemos aprender, não com esse povo aqui do Egito, mas vamos lá em Hebreus 11:11. Vamos aprender com Abraão, né? Que diz, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Então, Deus falou, né, igual o pai da piscina, pode vir, e ele creu, porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele conhecia quem era o Deus que havia feito a promessa. Então, ele tinha essa intimidade. Salmos 18, irmãos. Um e 2. Diz assim: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, como eu te amo, né? Davi falando. Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em quem eu me escondo. Ele me protege como um escudo,
Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Por esses 2 versículos, a gente poderia confiar no Senhor. Se a gente cresce, né, exatamente no que está aqui. Então, Ele é força, Ele é rocha, Ele é fortaleza, Ele é libertador, Ele é escudo, Ele me protege. Ele é o porto seguro lá, como um pai é para o filho, na hora da vacina. Se nós crermos nisso, nós podemos confiar. Ou não? Vocês acham que um Deus assim é fraco? É pequeno? Não, é poderoso, é suficiente. Como o Alan disse, é o que a gente precisa. Nós não podemos, mas é o que a gente precisa. E eu vi uma pregação esses dias que foi bem forte, dizia assim: nós não podemos perder a percepção da bondade, do amor e do poder de Deus pela nossa circunstância, pela nossa situação ou pela nossa incapacidade. Deus é Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem a salvação. Ele já preparou a salvação para nós. Então, com este ponto de vista, nós podemos sim confiar. Nós podemos saber em quem nós temos crido, em quem nós estamos lançando a nossa confiança. E olha o que maravilhoso que diz em Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deus disse que Ele tem planos para nós de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Esse tempo de pandemia, orando sobre providência do Senhor, né? Eu fiquei meditando nesse texto. E naquele momento, o que me chamou a atenção é, mesmo que agora seja uma situação difícil, né? Falando financeiramente, seja um tempo difícil por conta da pandemia, Deus tem planos de prosperidade, não de desgraça. Então, o nosso fim não é a destruição. Amém? O futuro é de esperança. O futuro não está tão perto. O futuro pode ser amanhã, mas pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano. O futuro é de esperança. Então, não é um momento, não é uma situação de dor que a gente perde a percepção da bondade, do poder de Deus para a nossa vida. Por isso que precisa conhecer, por isso que precisa ter intimidade. Para ser como um monte, para ser firme, para ser constante. Senão, a gente vai ficar abalado. Amém? E aí, trazendo um pouquinho aqui dessa palavra esperança, porque ele fala um futuro cheio de esperança. Esperança, irmãos, não é só esperar. Na verdade, esperança é do verbo esperançar, que diz que é animar, que é estimular, que é almejar, que é buscar. Então, o que eu penso disso? Tem uma música que fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mais ou menos o que aconteceu com essa minha colega. Deixa a vida ir dessa forma, porque se nem Deus pode ajudar, é assim mesmo, é a sentença. Mas a esperança que a Bíblia diz, e pelo próprio significado de esperança, é que a gente não vai ficar deixando esse tempo passar de qualquer maneira, mas a gente vai, nesse tempo, também confiar. Nesse tempo também, lembrar e relembrar quantas vezes for preciso, qual o tamanho do nosso Deus. E que Ele é um Pai muito mais amoroso do que nós aqui terrestres, né, que queremos ainda dar consolo, ser o porto seguro dos nossos filhos. Ele é esse Pai de amor, esse Emanuel que está conosco em todo o tempo. Amém? E aí a gente pode permanecer firme e confiar nele. E eu busquei também, e nesse tempo de espera, Isaías 40, 30 e 31.
Então, por isso que essa esperança não é só deixar a vida passar, né? É permanecer confiando em Deus, porque você o conhece, porque você tem intimidade com Ele, você está ali firme com Ele. Olha o que diz Isaías 40, 30 e 31. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Então, se você confia hoje, no momento difícil, né, não esperar só o futuro, né, deixar a vida passar, é hoje que o Senhor renova as tuas forças. Porque vem dele, irmãos, tudo vem dele, não é na nossa capacidade. Então, ao confiar no Senhor, receberemos novas forças. E aí diz, vão voar nas alturas como águias, vão correr e não perdem as suas forças, andam e não se cansam. Então, mesmo nesse tempo de espera, até que esse futuro aconteça, até que você receba a sua promessa, né, até que você veja a situação de uma outra forma, nesse tempo o Senhor renova as nossas forças. A gente não vai ficar à disposição dos sentimentos, das nossas emoções, da nossa capacidade, da nossa frustração, mas o Senhor renova as nossas forças, como diz aqui na palavra. Amém? E eu fui procurar o significado na própria Wikipédia sobre fé. E eu achei tão interessante, porque é importante, às vezes, a gente ter as definições, para a gente mergulhar e a gente se aprofundar um pouquinho mais. Olha o que diz lá. Fé é a adesão de forma incondicional. Ou seja, não depende de nada mais. Eu creio, né, eu confio, porque eu já conheço Deus em quem eu confio, independente do que está externo, das situações, das circunstâncias. Então, é a adesão de uma forma incondicional a uma hipótese, porque ainda não aconteceu, ainda não chegou. Então, é uma hipótese. Para o mundo é uma hipótese, né? Ainda não aconteceu, ainda não existe. Que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Nós temos a verdade, irmãos. Nós já temos a verdade. Amém? É mais fácil, para a gente é mais fácil. Já partimos daqui, da verdade. Então, a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade pela absoluta confiança que ela deposita ou na ideia ou na fonte de transmissão. No nosso caso, a gente tem a verdade, a gente deposita absoluta confiança em Deus, que é a fonte dessa verdade, amém? Então, olha como é claro aqui a fé, não é uma coisa distante, não, é uma prática. A palavra de Deus é a verdade para nós. Em Hebreus 11:1 fala exatamente isso. Perdi um papelzinho aqui, vamos ver. Está lá no finalzinho. Hebreus 11:1 fala exatamente a tradução aqui da Wikipédia. A fé é a certeza, então não é dúvida, é certeza. Posso pular na piscina? Posso. É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Se estamos esperando, é porque ainda não tem, mas vai ter. Amém? E a prova de que existem coisas que ainda a gente não pode ver, mas a gente vai ver. Porque nós sabemos em quem nós temos confiado. E nós vamos nos aprofundar em conhecer mais do Senhor. Glória a Deus. Mas olha o contrário. Tiago 1, 6 e 7. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida não é como um monte. Isso aqui eu que coloquei, tá, irmão? Quem duvida não é como um monte, porque para ser como um monte tem que confiar. Então, quem duvida não é como um monte, não é firme, mas é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. E não é que não vai receber do Senhor porque Deus é ruim, mas porque você não confiou.
né? Porque o teu coração não está naquilo que o Senhor falou. Então, você está vivendo pelos sentimentos, pelas emoções, de um lado para o outro. E aqui é qualquer vento, não é o vento do Espírito Santo. Porque o vento do Espírito Santo vai nos levar na direção do reino de Deus, da palavra de Deus. Amém? Então, olha a diferença. Os que confiam são como um monte, mas os que duvidam, logo não confiam, são como ondas do mar. Eu quero permanecer firme, irmãos. Né? E você? Vamos lá. Vamos seguir conhecendo ao Senhor, né? Crendo na absoluta verdade dEle, para que a nossa fé se fortaleça e a gente permaneça aí firme. Tem um ditado que às vezes a gente ouve algumas coisas, não faz sentido, né? Mas depois a gente encaixando, trazendo alguma coisa, pensando aí na palavra de Deus, faz sentido. Que ela diz assim, ó, a mesma água fervente que endurece o ovo, amolece a batata. Vocês já ouviram isso? Então, se a gente for pensar, a mesma água fervente, ela cozinha o ovo e ela amolece a batata. O problema está na água? A questão está na água? Não. Está no alimento que está sendo influenciado por essa água. E aí eu comecei a pensar nisso. O que é essa água fervente que está por fora? O que as situações, o que as circunstâncias têm feito com a sua vida? Tem feito com o seu coração? O que está dentro do seu coração para essa água ser tão influenciadora? E aí a gente falando do grupo, né, de enraizadas, eu até comprei o livro e comecei a ainda folhear, não meditei, mas é isso, irmãos, onde o nosso coração está enraizado, onde a gente está colocando a nossa confiança, onde a gente está esperando, porque senão qualquer situação, qualquer dor, vai nos levar de um lado para o outro. A gente não vai ficar firme, não vai ficar constante no Senhor. Amém? E a Jennifer também postou ontem, eu falei, olha, como quando o Senhor está trabalhando com a gente, tudo que vem a gente, né, faz sentido. E ela postou que o coração é capaz de descansar em Deus, ainda que o mundo pareça estar em guerra. E aí minha pergunta para vocês, meninas. Vocês estão vivendo essa verdade? Dá para o coração descansar aí? Mesmo com um turbilhão de emoções do lado de fora? A cobrança, o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que eu vou casar? Eu sei porque eu já passei. Hoje eu tenho cabelo branco, mas já passei por tudo isso, né? Será que eu vou casar? Será que... O que vai ser do meu futuro? É um turbilhão de coisas, né? Do lado de fora. Mas o coração precisa estar em paz, precisa estar enraizado, precisa confiar. E para confiar, precisa estar perto, precisa gerar intimidade, precisa conhecer mais desse Deus tão bom, tão poderoso, que não adianta eu falar, mas a Bíblia, né, através da revelação do Espírito Santo, tem que mudar aí os nossos corações e trazer essa realidade para a gente. Amém? Então, meu convite nessa manhã, aquilo que o Espírito Santo falou comigo, decida, irmãos, assim, lute por isso, né? A esperança aqui é o animar, é o buscar, é o desejar. Deseje confiar no Senhor em todo o tempo, em toda situação, e permanecer firme como um monte, não ser levado pelos sentimentos, pelas emoções de um lado pelo outro, sabendo que o teu Deus é grande, é poderoso e é amoroso. Amém? Glória a Deus por isso. Eu até coloquei aqui, né, 2 textos, acho que a gente pode ler, e é para os cristãos, não é para o mundo. Minha oração é que essa luz do Senhor alcance, né, alcance essa colega. Eu tive a oportunidade de depois mandar um e-mail para ela, e eu falo que a pandemia trouxe tanta coisa que, às vezes, a gente não teve a criatividade de pensar, né? Hoje, a primeira coisa que a gente pensa, putz, vou mandar um chocolate para a pessoa. Por que eu não podia mandar antes? O que impedia mandar? Às vezes a gente esperava ter uma oportunidade presencial, e aí você ficava mais tímido,
E hoje, olha lá a facilidade. Então, eu tive a oportunidade, eu mandei um chocolate para ela, e quando eu vi que ela recebeu lá pelo iFood, eu disparei o e-mail. E aí ela só me chamou ali no Hangout e falou assim, não tenho condições de falar com você agora, depois a gente conversa. E aí a gente teve a oportunidade de conversar mais no final da semana, eu mandei aquele versículo que fala do óleo de alegria, e aí a gente teve um tempo bem gostoso juntos. Mas aqui esses 2 textos falam para o cristão, né? Então é um alerta para nós, é algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, mas que a nossa oração também sejam para aqueles que ainda não conhecem essa luz do Senhor e permaneçam, e possam conhecer Ele de uma forma tão profunda, sem dúvida, né? Que essa verdade entre de uma maneira tão pura e real, não distorcida, porque hoje às vezes a gente vê, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, e se Deus não fizer, né, em alguma situação, ou passar por alguma situação, é igual o filho mimado que já fica com um bico, né? Então, que a revelação do Senhor seja pura, conforme diz a palavra para eles. Então, vamos ler esses 2 textos. 1 Coríntios 16, 13. Que diz, e aqui é para os cristãos, tá bom, irmãos? É para nós mesmo. Estejam alertas, fiquem firmes na fé. Sejam corajosos, sejam fortes. Né? Então, aqui é constância, é em todo o tempo. E Romanos 10, 11 diz, porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Nós temos a promessa, nós temos a segurança, e nós sabemos o Deus que nós temos crido. Amém? Glória a Deus por isso. Então, que você possa, cada dia, em qualquer situação, confiar. E aí sim, descansar, ficar despreocupado. Porque nós temos conhecido mais desse Deus, quem nós temos crido. Glória a Deus. Irmãos, antes de nós orarmos, eu queria compartilhar um sonho que eu tive essa semana. E eu acho que está muito relacionado aqui também, mas um alerta, né, para nós, para esse tempo. Eu vi uma cama muito grande, linda, toda branca, cama de noiva, assim, cama de sonho, sabe aquela que tem uns 8 travesseiros? Muito linda, muito grande, ela estava sobre um tapete branco também, e tinha algumas pessoas sentadas na cama. E eu estava um pouco distante, e eu entendi que as pessoas que estavam sentadas ali iam se batizar. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? Será que eu já me batizei? Na hora eu pensei isso, falei, nossa, será que eu já me batizei? E aí eu falei, na dúvida eu vou. Na dúvida eu vou também. E aí eu fui e sentei na beiradinha da cama, né? E acabou o sonho. E no outro dia eu orei, né? E orei, fiquei falando com o Senhor, e eu tive esse entendimento de que não é o batismo só de fazer o ato de se batizar, mas é a decisão pelo Senhor. Que a gente não faz só naquele dia, a gente faz todos os dias. E o que eu entendi, irmãos? Não é tempo mais de namorar. E nem, assim, o namoro que eu estou falando é o namoro do mundo mesmo, sabe? Só de conhecer, só de ser superficial, né? De ter dúvida. É tempo de noivado, porque o noivo vai voltar. É tempo de intimidade, é tempo de compromisso e é tempo de santidade. A cama é branca, né? As vestes da noiva são brancas. Então, é tempo de nós voltarmos, né? Em todo o tempo, de nós estarmos juntos, unidos com o Senhor, sem dúvida, então sem incredulidade, crendo nele, mas também não deixando que outras coisas tomem o nosso lugar. Sejamos crianças, adolescentes, adultos, anciãos, né? Eu acho que é a chamada do Senhor para nós. Amém? Glória a Deus por esse tempo. Vamos orar, então. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade e pela tua graça em nos ensinar a cada dia, Senhor, a nos trazer para perto, a pegar pela nossa mão, a nos ensinar
como um pai amoroso, como um pai zeloso, que não quer que o seu filho se perca, que não quer que o seu filho fique de um lado para o outro, sem direção, mas pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor nos traz para perto, Senhor. E, querido Espírito Santo, nós clamamos a Ti para que tire toda inércia, Senhor, tire todo conformismo ou toda mesmice, mas que a cada dia possamos mergulhar mais no Senhor, conhecer mais desse Deus tão grande e poderoso, para que possamos a cada dia confiar mais, nos entregar mais, descansar mais no Senhor. Nós queremos ser fiéis a Ti, Pai. Nós queremos ser noivas separadas de um noivo só, em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Nos ajude, Deus, nos ajude, Espírito Santo, para que a cada dia queime no nosso coração o desejo de Te conhecer mais, de confiar mais, de se entregar mais, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Glória ao Teu nome. Amém. Glória a Deus.